Deus está levantando a última voz profética antes da restauração. E você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, por mais simples que seja, por mais dificuldades que você passe em sua vida e em sua família, saiba que Deus está te preparando para fazer parte da última voz profética antes da restauração. O grupo de pessoas que fará parte da última voz profética antes da restauração não é alguém que prega bem, não é alguém que conhece bem a palavra de Deus apenas. A última voz profética antes da restauração é o corpo de Cristo com todas as suas capacidades, com todas as suas habilidades e com toda a graça de Deus sendo derramada sobre esse corpo de Cristo. Eu não sei o que você tem passado em sua vida, em sua família e em seu chamado. O que eu tenho certeza é que Deus está te chamando para a olaria, porque Deus está tendo um particular com muitos cristãos na olaria nesses dias em que nós estamos vivendo. Seja muito bem-vindo a mais essa mensagem do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Quando nós falamos a respeito da última voz profética sendo levantada antes da restauração, nós estamos falando a respeito de um grupo de pessoas que faz parte do corpo de Cristo, que está conectado com as revelações mais profundas da palavra de Deus e está conectado com Deus em sua vida de oração. Se você não gosta de meditar de maneira profunda na palavra de Deus, se você se acha pouco capacitado para compreender as verdades das Sagradas Escrituras, se você se acha muito simples e você não quer meditar de maneira profunda, saiba, meu amado irmão, saiba, minha amada irmã, que vocês são candidatos seríssimos a dormir a respeito das coisas que estão começando a acontecer ao redor do mundo. A última voz profética é o corpo de Cristo conectados com a verdadeira doutrina para os últimos dias e conectados com sua vida de oração. Deus está convidando muitos a entrarem na olaria, porque é na olaria que a última voz profética está sendo trabalhada, ensinada e preparada. Vai lá comigo em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, que diz assim: Palavra do Senhor, grava bem isso, palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, nós precisamos ter a plena consciência. Assim como Deus promoveu situações para que Judá fosse restaurado, Deus vai promover situações para a restauração da igreja. Agora não esqueça disso. Antes de Deus promover a restauração sobre a igreja, ele vai preparar um povo para ser habilitado para falar dessa restauração. E quando Deus convida você, meu amado irmão e minha amada irmã, para a olaria, o que ele está fazendo? Ele está te preparando como um vaso para que você tenha um tesouro precioso dentro de você. Deus, ele prepara o vaso no formato e no tamanho que ele quer. Por quê? Porque cada irmão que está me ouvindo, cada irmã que está me ouvindo, tem um formato, uma profundidade específica que está relacionado com o conteúdo que vai estar sobre a sua vida. Então tem vaso que é pequenininho, tem vaso que é maior, tem gente que foi chamada por Deus para ser um vasão, um vaso grande. Então,
Ouça bem a palavra do Senhor, porque Deus está promovendo situações na sua vida para que você seja um vaso preparado para receber o azeite ou para receber o tesouro que estará sobre a sua vida. Agora o texto diz o seguinte no versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo... Veio uma palavra a Jeremias, só que olha o versículo 2. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Presta bastante atenção nisso aqui. Jeremias recebe a palavra. E aí o Senhor fala, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Opa, a palavra já tinha vindo a Jeremias, mas ele deveria descer à casa do oleiro para ouvir mais palavras. É isso mesmo. Por quê, queridos? Porque a maior parte dos cristãos que nós convivemos, eles estão ouvindo a palavra que foi dada para todas as pessoas. Porque existe uma palavra que é pregada para todas as pessoas que estão na congregação. Existe uma palavra que é dada para todos aqueles que estão presentes. Mas somente ouvirá uma palavra rema, uma palavra específica, aqueles que descerem à casa do oleiro. Irmão Paulo, o que é a casa do oleiro? A casa do oleiro é quando você se aprofunda na sua intimidade com Deus. Tem revelações que o Senhor não vai dar para todas as pessoas que estão ouvindo a palavra de maneira geral. Existem vários exemplos na palavra de Deus. Nós vamos ver que Zorobabel, o Espírito Santo despertou Zorobabel para promover essa restauração mencionada por Jeremias. Nós vamos ver Deus despertando o coração de um rei chamado Ciro. Para quê? Para que ele autorizasse o retorno do povo à sua terra. Nós vamos para Atos dos Apóstolos e nós vemos em uma região chamada Filipos, uma mulher sendo despertada pelo Espírito Santo para compreender aquilo que Paulo dizia. O que eu estou querendo dizer? Existe uma palavra pregada a toda a nação. Existe uma palavra pregada para toda uma igreja, para toda uma congregação. Mas poucas pessoas têm profundidade com Deus para compreender a palavra rema. Por que eu não me preocupo aqui no canal A Lâmpada para os Meus Pés? Por que eu nunca me preocupo com quem vai acreditar ou quem não vai acreditar? Eu nunca me preocupo, queridos, por quê? Porque se o Espírito do Senhor não confirmar essa palavra no seu coração, eu não posso te convencer a nada. A igreja que está sendo preparada para os últimos dias é uma igreja que está sendo incitada a se aprofundar na sua vida de oração, é uma igreja que está sendo incitada a se aprofundar no seu relacionamento com o oleiro. Por quê? Porque tem palavras que vão vir a você, mas tem palavras que o Senhor quer falar com você quando você estiver na intimidade com aquele que está trabalhando em sua vida. Agora olha só, existe uma palavra pregada ao ouvido de todos e existe uma palavra rema diretiva que é somente para aqueles que têm intimidade com Deus em vida de oração e em vida de meditação na palavra. Agora, o versículo 2 continua dizendo, dispõe-te e desce. O que é dispõe-te aqui? É como se Jeremias estivesse sentado ou deitado. Dispõe-te significa levanta-te, ou seja, se posicione. Porque tem muita gente que ama as mensagens do vídeo aqui. Existem muitas pessoas que amam estar na igreja. Existem muitas pessoas que gostam muito de participar dos cultos, que gostam muito das palavras. Só que existem pessoas que gostam de tudo isso, mas não se posicionam. O que é dispõe-te? Dispõe-te significa levante-se, se posicione espiritualmente. Em vez de ficar reclamando do problema que você está passando, em vez de achar um fardo à pessoa em que você está cuidando, começa a orar por ela, começa a falar da palavra de Deus para ela, começa a abrir um versículo diário, começa a fazer um devocional. Em vez de você ficar brigando com alguém no seu trabalho, se essa pessoa não dá abertura, começa a colar versículos em lugares específicos. Deus está dizendo, se posicione espiritualmente. Deus fala para Jeremias, dispõe-te, ou seja, levanta-te, se posicione. Por quê? Porque você vai descer. E o que é descer? Descer significa uma posição de submissão perante Deus. Tem pessoas que Deus está colocando essas pessoas em uma posição de submissão. Por quê? Porque em determinados momentos Deus vai dizer o seguinte para você, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Debaixo da potente mão de Deus. Você está escondido.
Só que vai chegar um momento em que você vai se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. O que significa isso? Significa que em um determinado momento você vai estar escondido debaixo da mão de Deus, desvalorizado, menosprezado, não vai ser chamado, não vai ser reconhecido, não vai ser nem convidado para dar uma saudação. Só que no tempo certo Ele vos exaltará, Deus te colocará à vista de toda Jerusalém. Por quê? Porque você está se posicionando no momento em que você desce, se humilha descendo a casa do oleiro. Aquele que está sendo preparado para os últimos dias precisa ter uma posição de humildade, de servidão. Agora, o texto vai dizer o quê? Que ele desce à casa do oleiro para ouvir lá as minhas palavras. Tem revelação profunda para aqueles que têm vida de oração e vida de meditação nas Sagradas Escrituras. Versículo 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Agora, grava bem isso. O oleiro, ele não para de trabalhar. Por quê, queridos? Porque existem muitas pessoas que estão ouvindo o silêncio ensurdecedor de Deus. O que é um silêncio ensurdecedor? A situação na sua vida está um caos. Você está passando por dificuldades financeiras. Uma pessoa querida está enferma. E aí você não consegue nem ouvir a resposta de Deus. Sabe por quê? Porque o oleiro está focado, ele está entregue ao trabalho na olaria. Quando Deus não te responde, quando a resposta não vem, sabe o que isso significa? Significa que o oleiro está calado em silêncio, trabalhando em seu favor. Agora, olha o versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. A igreja dos últimos dias precisa ter a consciência que o oleiro, ele não pula processo em seu trabalho. Nos tempos bíblicos era muito comum o oleiro sair da sua olaria e ir buscar o barro fora do seu local de trabalho. O barro era escolhido, selecionado fora da olaria. E queridos, acredite, existem mais de 200 tipos de barro. Existem barros que são mais farelentos, existem barros que são mais liguentos, são mais grudentos. Existem barros que eles são mais molhados, outros barros são mais duros. Mas não esqueça disso. Se você for um barro como uma espécie de pedra, significa que você não é maleável. Se você for uma pessoa dura, saiba que Deus vai promover situações para que você amoleça. Pedra não dá para fazer vaso. Pedra não dá para fazer vaso. Só que areia também não dá para fazer vaso. Toma bastante cuidado para você não ser como pedra. Uma pessoa rígida para a palavra de Deus. Uma pessoa religiosa demais ao ponto de nem querer desenvolver a sua vida de oração, de não querer se relacionar com outras pessoas. Uma pessoa dura, rígida, porque foi ferido em outras igrejas, agora é uma pessoa rígida. É como pedra, não serve para fazer um vaso. Outras pessoas são como areia, são esfarelentos demais. Qualquer coisa chora, qualquer coisa fica triste. Não dá para fazer vaso com areia. E também não dá para fazer vaso com lama. A lama, ela é suja. A lama, ela não tem conteúdo. A lama, ela serve apenas para sujar um lugar. E algumas pessoas pensam que neste tempo que nós estamos vivendo, vão conseguir entrar na olaria sendo lama. Agora, você não pode ser pedra duro, mas você não pode ser esfarelento como areia. Mas também você não pode ser sujo, ser como lama. Existem situações que Deus está promovendo na vida de algumas pessoas. Sabe para quê? Para que a pessoa seja o barro certo, ou seja, o material certo para fazer esse vaso. Logo após que aquele tipo de barro é selecionado, é escolhido, esse barro ele é misturado com a água da palavra, é encharcado com a água da palavra, e ele é jogado ao chão, todo encharcado, e o oleiro começa a pisar nesse barro. Sabe por quê? Porque existem tipos de barro que começa a encher de bolha, porque barro cheio de bolha, ele pode se tornar um vaso aerado. Eu não sei se você já teve a oportunidade
de comer um chocolate aerado. Um chocolate aerado, ele é um chocolate cheio de furos. Ele não é um chocolate muito denso. Ele tem buracos, ele tem espaços no meio de seus conteúdos. Aqui, o vaso, ele corre o risco de ficar inchado de bolha, só que o seu interior, ele pode ficar aerado como um chocolate. É quando aquele tipo de barro, ele começa a ficar inchado, cheio de bolha dentro de si. Até aparenta ter bastante conteúdo dentro de si, mas fica inchado. Para não correr o risco daquele barro, quando se tornar um vaso, para não correr o risco que ele fique orgulhoso, logo na sua preparação, o oleiro começa a pisar para tirar as bolhas. Assim que esse barro ele fica sem as bolhas, o oleiro pega aquele conteúdo, tira do chão, joga numa mesa e começa a amassar, dar tapas, começa a amassar, começa a dar toques, e como se fosse uma massa de pão, aquele barro ele começa a ser examinado, sabe para quê? Para tirar as pedras, para que no meio daquele barro não fique nenhuma pedra da mentira, não fique nenhuma pedra do jeitinho, do conchavo. Tem muita gente que Deus está amassando aquela pessoa como barro para tirar a pedrinha da confusão, para tirar a mentira, a pedrinha da mentira, para tirar a pedrinha do jugo desigual, para tirar a pedrinha que atrapalha aquele barro de ser um vaso cheio, sem ser aerado, sem ter pedrinhas em seu meio. É quando Deus começa a te amassar e procurar aquilo que atrapalha o seu chamado. O barro ele é amassado em cima da mesa. E quando todas as pedrinhas são tiradas, aí sim, aquele barro está preparado para entrar na olaria, para que ele esteja em cima do torno. O oleiro, antigamente, ele tinha uma espécie de torno, que era uma mesa, que tinha uma parte em cima, como se fosse um círculo, tinha uma base nesse círculo, e embaixo tinha um pedalzinho, que ligava a essa base, e aquele círculo em cima, ele ficava girando. Enquanto ele ficava girando, o barro era colocado ali, o pé do oleiro acelerava, a base conectada ao círculo começava a girar. Enquanto aquele oleiro acelerava, o barro girava mais rápido. Só que agora presta atenção nisso. O oleiro ele colocava uma mão dentro daquela massa para formar uma espécie de buraco dentro daquela massa do barro. Uma mão ficava por dentro e a outra mão ficava por fora. Por quê? Porque Deus, ele coloca a mão no seu interior e as situações que você tem passado, elas precisam mudar de dentro para fora. Às vezes nós lutamos com Deus para que Deus mude uma situação externa. E sabe o que ele está fazendo? Usando aquela situação externa para mudar o seu interior primeiro. O oleiro colocava a mão por dentro do barro e começava o quê? A dar forma ao barro. Você sabia que a mão dentro é a mão que está dentro é a mão que dá formato ao barro e não a mão que está por fora? Uma mão ficava por dentro, a outra mão ficava por fora, e a mão que estava dentro era a mão que dava o formato certo para o barro. Tem muitas situações que nós estamos passando que Deus não muda a situação externa. Por quê? Porque Ele quer primeiro que mude o nosso interior. Nós convivemos com pessoas difíceis, mas Deus quer que você mude primeiro do que aquelas pessoas que são difíceis. Você trabalha com alguém no ministério e você espera que aquela pessoa tenha uma atitude melhor, mas Deus quer que você mude primeiro do que aquela pessoa que está ali com você. É quando Deus coloca a mão dentro de você e quer mudar o seu interior antes de mudar o exterior. E o oleiro começa a dar velocidade ao barro. Velocidade ao barro através do movimento dos pés. E o que dá velocidade ao barro, o que dá velocidade ao giro daquele barro é justamente o pé.
nós devemos acompanhar a velocidade do pé do oleiro. Por quê? Porque às vezes Deus quer acelerar você e você está parado devagar. Algumas pessoas, Deus está dizendo, se levante, continue me servindo, continue cumprindo o seu chamado. E você está quase parando, não entendendo que é momento de se levantar e aceitar o convite para servir a Deus no ministério. Existem pessoas que Deus já está movendo ela para que ela volte a gravar os vídeos de música, de louvores no canal do YouTube. Algumas outras pessoas, Deus quer que ela comece a falar da palavra de Deus nas redes sociais. E a pessoa está o quê? Devagar. O oleiro está acelerando e aquela pessoa está devagar. Existem outras pessoas que o oleiro está com o pé bem devagar, está dizendo para elas girar de uma maneira um pouco mais lenta, e elas começam a colocar a mão no ministério ao qual Deus não chamou ela. Algumas pessoas estão aceleradas, estão entrando em situações a qual Deus não ordenou, ao qual Deus não outorgou para ela. São pessoas que estão acelerando demais, mas o pé do oleiro está devagar, está lento. Nós precisamos desenvolver a nossa vida de oração para não nos desconectarmos com a velocidade do pé do oleiro. O oleiro continua trabalhando na minha e na sua vida, através das situações criadas, através das situações geradas. Com a mão dentro do nosso interior, ele vai dando formato. E com a outra mão, aos pouquinhos, ele vai mudando as situações externas. Em um determinado momento, aquele barro ele fica um pouco mais endurecido, para que esse barro não venha a endurecer e se quebrar na mão do oleiro. O oleiro joga um pouquinho de água, a água da palavra. Enquanto você passa por processos, você não pode se desconectar com a verdade da palavra de Deus, porque é a verdade da palavra de Deus que te deixa maleável nos momentos trabalhosos que você tem vivido. Em um determinado momento, aquele barro ele toma a forma que o oleiro desejou. Em um determinado momento, o barro fica no tamanho e no formato que o oleiro planejou. E ele fica perfeito, bonitinho em seu formato. Só que quando aquele barro está perfeito, no formato desejado pelo oleiro, ele não vai direto para a prateleira do chamado. Ele não vai direto para a prateleira ao qual aquele barro tinha sido planejado. Aquele barro, ele vai para uma prateleira escondido, às vezes sozinho, e esse barro ele não fica aos olhos da onde as pessoas conseguem ver ele. Aquele barro ele vai para uma espécie de prateleira de secagem. Tem o formato desejado, conforme o planejado, tem ali as características para cumprir o seu chamado, mas ainda precisa secar. É quando aquele vaso agora, com o formato correto, esse vaso ele vai para uma prateleira secar e ele fica ali esquecido. Prega da maneira que o oleiro preparou, canta da maneira que o oleiro preparou, tem as ferramentas exatas para cumprir o seu chamado, mas vai para a prateleira porque o oleiro quer que ele fique sozinho, esquecido, e ele fique escondido à vista das pessoas. É quando você vai para uma espécie de deserto e o oleiro pede para você esperar porque é tempo de secar. É por isso que muitas das vezes você já tem todas as ferramentas. Tem a letra da música gravada, tem os esboços da pregação, você já tem ali todas as ferramentas necessárias para assumir o cargo na empresa, para assumir aquilo que Deus designou sobre a sua vida, mas Deus de maneira proposital te esconde no seu chamado para que você seque e aprenda a servir a Ele ainda fora do seu desígnio. É quando você foi chamado para fazer algo, mas você fica escondido na prateleira da secagem, só esperando o oleiro te chamar para ser visto. É por isso, queridos, que nós devemos respeitar o período do anonimato. Agora, em um determinado momento, aquele vaso ele fica seco, ele fica pronto. E é importante respeitar o período do anonimato, por quê? Porque tem muito vaso que se quebra na mão do oleiro, tem muito vaso que acaba saindo do lugar antes da hora, porque se alguém colocar a mão naquele vaso antes de ele secar, corre o risco daquele vaso ser danificado ou até mesmo rachar. Existem muitas pessoas que acabam querendo exercer aquilo que Deus não chamou ela para exercer no período do anonimato, no período da secagem. Na Roma antiga e
E a Itália, antigamente, e até hoje, é conhecida por ser confeccionadora, por ser uma nação, por ser uma região de confecção de artes. Antigamente era muito comum os barros serem feitos e os oleiros que não eram corretos na confecção dos barros, quando eles terminavam o barro e percebiam que aquele barro ele tinha uma rachadura, alguns oleiros, alguns donos de olarias, eles colocavam uma espécie de cera para tentar esconder aquela rachadura do vaso. É daqui que sai o termo vaso sincera ou vaso sem cera. É daqui que sai a palavra sinceridade, ou seja sincera ou seja sincera, seja sincero em seu chamado. Não se permita cumprir o seu chamado com alguma rachadura no seu ministério, na sua família, com alguma rachadura em seu caráter. Por quê? Porque vaso que esconde algo, vaso que coloca cera, que esconde a rachadura com cera, é um vaso que logo, logo vai se quebrar. E quando um vaso se quebra, o oleiro quebra aquele vaso e torna a fazer ele de novo. Lembre-se disso. Capítulo 18 de Jeremias é um capítulo que mostra que não é o oleiro que quebra o barro, é o próprio barro que acaba se quebrando na mão do oleiro. Todas essas situações que eu estou te falando são situações que aconteceram com o reino de Judá e são situações que Deus está fazendo algumas pessoas passar para que essas pessoas sejam vasos preparados para estar recebendo o conteúdo. Qual que é o conteúdo, irmão Paulo? É o tesouro. Que tesouro é esse? Vai lá comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, olha só o que diz o versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que o texto está nos mostrando? Que nós somos vasos de barro. Ainda que feitos de maneira perfeita, ainda que confeccionados de maneira perfeita pelo nosso Deus, nós somos vasos de barros que somos fracos e frágeis, nós temos fraquezas por nossa natureza, só que aquilo que está dentro de nós, aquilo que Jesus está colocando dentro de nós, é um tesouro perfeito. Por quê? Porque Deus espera que nós deixemos Ele trabalhar em nossas vidas, para que tenhamos o formato do vaso desejado, para que sejamos a massa, o barro desejado e escolhido pelo nosso Deus, e estejamos na forma certa para receber este tesouro dentro de nós. Eu tenho certeza que Deus está te preparando para os próximos anos que nós vamos viver. Mas eu e você precisamos nos preparar antes, deixar Deus nos conduzir, deixar Deus nos dar a forma certa na olaria. Porque é na olaria que o nosso Deus dá o tamanho, o formato e coloca o conteúdo na medida certa para que sejamos usados com poder e graça nesse tempo que nós vamos entrar. Será que você tem deixado o oleiro trabalhar em você? Bom, mais uma vez eu te agradeço por estar aqui comigo. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para os próximos vídeos. Até lá!